Graça e paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus para nós hoje, Mateus capítulo 2. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que este, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória a Deus. Continuando a meditação do Evangelho de Mateus, queremos lembrar que Mateus enfatiza Jesus como rei, e o Evangelho foi escrito direcionado aos judeus. Por isso ele falou da genealogia de Jesus e agora ele fala também das profecias que o nascimento de Jesus estava cumprindo. Jesus nasceu debaixo de palavras proféticas de 500, de 1000, de 1500 anos antes dele. Detalhes acerca do Messias são nos revelados de Gênesis a Malaquias. O capítulo 2 nos fala aí do nosso chamado principal, que é para adorar a Deus. O texto fala de magos que foram adorar a Jesus. Versículo 1 diz que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. A palavra Belém significa casa de pão em hebraico. Para nós seria padaria. É muito interessante perceber,
que Jesus se apresenta também como o pão da vida, que nos alimenta, que nos sustenta. E Jesus nasce em Belém, e o texto diz que era nos dias de Herodes, o Império Romano, que era o império que dominava naquele momento. Mas o texto nos dá conta que os magos vieram de longe, do Oriente, para adorar em Jerusalém. Irmãos, esses magos representam muitas coisas. Primeiro, magos aqui não é no sentido religioso, mas eles eram estudiosos das estrelas. Eles eram como cientistas, observadores dos fenômenos da criação, e eles olham para o céu e um sinal aparece no céu para eles, uma estrela distinta que nunca apareceu. Na verdade, foi um sinal de Deus, e eles discerniram um pequeno sinal que eles deveriam ir a Jerusalém, que ali estaria nascendo o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. Esses magos, alguns, por causa de uma tradição que não está na Bíblia, chamam de reis magos, mas a Bíblia só fala que são magos, e não fala também nem o nome deles, nem a quantidade deles. Muitos chegam à conclusão que eram 3, porque fala de 3 presentes, mas aqui no texto só fala que eram magos. E o mais importante, olha, eles não eram do povo de Israel, mostrando que Deus, ele alcança pessoas de todas as nações. Aqui já mostra que o Evangelho veio para salvar todos os povos. Eles saem do Oriente, distante, mas eles tinham sede de Deus. Quando nós temos sede de Deus e somos sinceros com Deus, Deus nos conduz ao conhecimento dele, ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da vida eterna. João capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro, e ao seu Filho, a quem o Senhor enviou. Quanto mais sinceridade, quanto mais fome e sede pelo Deus verdadeiro, mais vamos ter revelação dele. Os magos tiveram um pequeno sinal, foi suficiente para eles saírem de longe e irem até o lugar onde o rei tinha nascido, o rei Jesus, para adorá-lo. O texto deixa claro isso. Eles foram para adorar a Jesus. Versículo 2: perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. O ser humano, todos os homens nasceram para adorar a Deus. Todo homem, ele tem uma necessidade de adorar, e que deve ser colocada ao Deus verdadeiro e único. Quando nós não adoramos ao Deus verdadeiro, nós acabamos construindo ídolos, falsos deuses, ou adoramos a nós mesmos, ou adoramos pessoas, coisas. Às vezes adoramos o nosso trabalho, o nosso próprio ego, adoramos às vezes os nossos recursos. Mas esses homens entenderam que eles deveriam ir para adorar o único que é digno de ser adorado, adorar o rei. E eles chegam na cidade perguntando, em Jerusalém, e falam: onde está o rei dos judeus? Nós tivemos um sinal. Irmãos, o questionamento deles era um questionamento sincero. Quando nós temos perguntas sinceras, para poder realmente conhecer a Deus, Deus vai trazer respostas satisfatórias ao nosso coração. Quando o nosso desejo é de conhecer a Deus, eles perguntaram: onde ele está? Como nós vamos encontrá-lo? E aí no versículo 3 diz que Herodes, quando ouviu isso, ficou alarmado. E não só Herodes, toda Jerusalém. Aquela notícia foi percorrendo, de pessoa a pessoa, dizendo: olha, tem um pessoal aí procurando o rei dos judeus. O que será isso? Ele nasceu? Nós não sabemos? E aí Herodes logo se preocupa. Versículo 4: Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e perguntou: onde o Cristo, o Messias, o ungido, que significa, Cristo significa ungido, onde ele nasceria? E para nossa surpresa, os escribas e sacerdotes sabiam aonde ele nasceria. Por quê? Porque eles conheciam a palavra. E aí eles falam: olha, está escrito em Belém da Judéia, porque o profeta declarou isso: de Belém, terra de Judá, sairia o guia que apacentaria o povo de Israel. Jesus, ele é rei, mas ele é um rei
que conduz o seu povo como um pastor, com amor, com cuidado, com todo relacionamento afetivo. Ele é um rei, mas não um déspota. Ele é um rei amoroso, glorioso, que nós o adoramos com alegria, nós o adoramos sendo apacentados por ele, alimentados por ele, cuidados por ele. E aí, amados, nós percebemos uma realidade aqui. Os magos saem de longe e querem adorar o rei. Herodes, que representa aqui o poder político, o governo dos homens, fica alarmado e preocupado. Por quê? Porque não queria perder o poder, não queria perder o controle. Amado, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é o governo dele no nosso coração. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo manifestada sobre os homens. E Herodes fica alarmado, porque o homem, os poderes deste mundo, os poderes políticos dos governos, eles visam somente o seu próprio bem-estar, o seu próprio ego, eles visam somente um controle sobre as pessoas. Então Herodes estava alarmado, porque ele ficou preocupado de estar perdendo o controle, está surgindo um outro rei. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. E Herodes pergunta aos sacerdotes e escribas, e aí a gente percebe uma segunda realidade. O poder do governo ficou alarmado, e o poder religioso sabia da palavra, mas não ouvia a voz de Deus. Eles sabiam onde Jesus ia nascer, mas não se interessaram pelo caso, não foram adorar, não discerniram o tempo kairós de Deus. Você imagina? Eles sabiam a resposta certa, mas não tinham relacionamento com Deus. Eles sabiam o que estava nas Escrituras, mas não conseguiam ouvir o Espírito Santo acerca do que estava acontecendo. O cumprimento da profecia estava se manifestando e eles não davam conta disso. Por quê? Porque o sistema político, ele quer o controle das pessoas, mas o sistema religioso também quer, de alguma forma, controlar as pessoas para satisfazer os seus próprios interesses. Por isso, amado, que política e religião, elas não definem uma pessoa que está na presença de Deus. Você pode ser religioso, mas não está se relacionando, conhecendo a Deus. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, lá no livro de Atos, diz que ele ficou admirado com a religiosidade da cidade, mas a Bíblia diz que ele ficou revoltado no seu espírito por causa da idolatria. Então, os sacerdotes e escribas de Mateus capítulo 2, eles conheciam a geografia, conheciam a profecia, mas não conheciam a Deus, não reconheceram a visitação de Deus, não foram adorar a Jesus. Amado, o nosso chamado não é para ser aqueles que apenas conhecem sobre Deus. O nosso chamado é para conhecer a Deus e adorá-lo, é andar na presença dEle, é se aproximar dEle, é se derramar diante dEle. E parece que nesse texto os magos entenderam isso, porque olha o texto, amado. O versículo 7 diz que Herodes chamou os magos para uma reunião secreta e perguntou quando era o tempo exato que eles tinham visto aquela estrela. Versículo 8: e enviando-os a Belém, disse: vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando você encontrar, me avisem, para que eu também possa ir adorá-lo. Como que os governantes têm facilidade de trabalhar com a mentira, e às vezes usando o nome de Deus para poder alcançar os seus próprios objetivos. Tanto a política como a religiosidade. Quando eu falo religiosidade, eu estou falando quando se transforma a religião num sistema humano, onde o homem está no controle. Eles tendem a manipular para controlar as pessoas. Herodes estava com medo de perder o seu posto, e no versículo 9 diz que depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e quando eles partem, a estrela que eles viram no oriente vai adiante deles. Amado, aquele sinal de Deus volta a aparecer para eles, e parou onde o menino estava. Versículo 10: e vendo a estrela, eles se alegraram. É tão maravilhoso quando a gente anda na presença de Deus e vai percebendo os sinais dele. Isso vai renovando a nossa alegria novamente. Deus quer encher nosso coração dessa alegria de perceber que ele está nos guiando,
com pequenos sinais. Às vezes uma palavra, às vezes uma pessoa que Deus usa para nos dar uma palavra específica, aquilo alegra o nosso coração. São sinais de Deus. E os magos chegam até ali, entram na casa, e quando eles veem o menino com Maria, sua mãe, se prostram e adoram, abrindo os seus tesouros, entregando as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, é algo tão glorioso, porque estes magos, eles não ouviram Jesus falar, eles não viram milagres de Jesus, eles viram apenas um bebê, mas eles conseguiram discernir que aquele bebê era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não era pela beleza física. A Bíblia diz até que Jesus não tinha aparência que de alguma forma chamasse a atenção das pessoas. Eles conseguiram perceber o kairós de Deus, o tempo da oportunidade, o tempo da visitação. Eles conseguiram ver Jesus, não apenas um bebê. Eles conseguiram ver que ali estava o enviado de Deus, o Messias, e eles adoraram, eles reconheceram a presença de Deus, eles honraram a presença de Deus, eles abriram os seus tesouros, eles ofertaram. A família de Jesus era muito simples, e essas ofertas aqui simbolizam um coração adorador, generoso, que traz como honra ao Senhor incenso, ouro e mirra, presentes dados a um rei, algo para reconhecer. Amado, é importante que nós reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, e é tão importante a gente reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, que nós devemos viver debaixo da sua vontade, das suas leis, da sua palavra, do seu governo. E aí quando eles acabam de adorar a Jesus, versículo 12, e eles foram avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Parece que eles acreditaram em Herodes, estavam em dúvida. Deus teve que avisá-los. Nós precisamos estar ouvindo os avisos de Deus para nos livrar de situações de ciladas que às vezes vão colocando diante de nós. E é interessante, Mateus é quem descreve todas as vezes que Deus falou através de sonhos. Deus falou com os magos, Deus falou com José. Várias vezes no texto do capítulo 12 a gente percebe isso. Versículo 13, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito e fique por lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Perceba, irmãos, que Deus, Ele tem todo o poder, Deus é soberano, mas Deus nos dá palavra e sabedoria para fugir do perigo, de ameaças, de ciladas. Então Deus fala com os magos: saia desse lugar. Nós precisamos evitar palavras que às vezes nos comprometem com situações erradas. Nós precisamos evitar às vezes relacionamentos muito profundos com pessoas que contaminam. Nós precisamos aprender a fugir daquilo que pode trazer morte para nós, trazer prejuízos, contaminação. Então Deus fala para José: tome o menino e fuja para o Egito, e eu vou te avisar a hora de você retornar. Versículo 14 diz que José tomou de noite o menino, sua mãe, e partiu para o Egito. E aí a gente percebe aqui, mais uma vez, a virtude de José. José, pai de Jesus, era obediente. Ele obedecia a Deus imediatamente. Irmãos, toda vez que nós damos um passo de obediência, a vida de Deus flui em nós. Toda vez que nós ouvimos e não obedecemos a Deus, começa a operar em nós morte espiritual, começa a operar em nós prejuízo espiritual. Nós precisamos entender, amado, que toda obediência nos leva adiante dos propósitos de Deus, e toda desobediência traz retrocessos, perdas. Às vezes nós começamos a desobedecer a Deus em coisas que a gente considera menor, dizendo: eu vou deixar isso, e isso vai se tornando um prejuízo terrível. José ouvia o Senhor, obedecia, e o texto vai mostrando que cada movimento que acontece tem palavra profética. Deus já tinha avisado através do profeta que o filho dele iria para o Egito, e Deus o chamaria de volta para a terra de Judá. Versículo 16, acontece algo trágico.
Herodes, quando percebeu que foi iludido pelos magos, ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo. Irmãos, imagina, uma geração toda de crianças, de meninos, de 2 anos para baixo foi exterminado. Uma situação trágica que mostra o nível da maldade do homem, o nível da crueldade de governantes que querem impor suas vontades, que não se importam de ceifar vidas. Quantas leis hoje que tentam, de alguma forma, legitimar aborto, legitimar a morte de crianças ainda no ventre da sua mãe, com argumentos mentirosos, argumentos enganosos, falaciosos, para tentar dizer que a mulher tem direito sobre o seu corpo. A mulher tem direito sobre o seu corpo, não sobre a criança que está no seu ventre. E aqui há um assassinato em massa, todos os meninos de 2 anos para baixo. Satanás, ele inspira homens a níveis de maldade tão terríveis. É a maldade do homem com a ação das trevas, muito parecido com o Êxodo, quando Moisés também nasce, a fúria de Faraó para matar os meninos. A verdade é que a intenção era matar o que poderia ser o rei dos judeus. E aí, irmãos, eles não sabiam, mas ele era não só o rei dos judeus. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei das nações. E aí o texto conclui, versículo 19 em diante, dizendo que depois que Herodes morre, Deus fala para José: levante-se, tome o menino e volte para a terra de Israel. Versículo 21, José se levanta e obedece, toma o menino e vai. Mas no versículo 22 diz que ele ouviu que quem reinava na Judéia, em lugar de Herodes, era o seu filho Arquelau, e ele teve medo. Ou seja, José ouvia Deus, mas também era alguém que estava bem informado do que estava acontecendo, atento, vigilante, sóbrio. E aí, amado, perceba que Deus falava sempre a José, porque o marido é o cabeça do lar, que deve estar ouvindo o Senhor e conduzindo a sua casa. Maria era uma esposa sábia, submissa ao marido, uma mãe cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus. E o texto conclui dizendo que eles foram morar em Nazaré. Por isso ele é chamado de Nazareno. Jesus, o Filho do Deus vivo, reina. Meu desejo é que nós possamos ser como esses magos, que se esforçam para adorá-lo, que reconhecem a presença de Deus, que possa a cada dia não viver como sacerdotes e escribas que apenas conhecem sobre Deus, ou que nós não sejamos como Herodes, que tem medo de perder o controle para Deus, mas que nós sejamos como José, como os magos, que adorava, que obedecia, que reconhecia o que Deus estava fazendo e que ouvia a voz de Deus. Pai amado, obrigado, a Tua palavra é tão preciosa, e nós oramos para que o Senhor aumente a fome e a sede em nosso coração de meditar na Tua palavra. Ao meditar, aperfeiçoa o nosso coração, trata do nosso caráter, cura-nos, Pai, que a Tua palavra possa nos purificar para que sejamos adoradores cada dia mais puros diante de Ti. Queremos ser encontrados como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade, que Te obedecem, que Te escutam, em nome de Jesus.